Infelizmente, Mino, sabe como é que começa a andar o impeachment? Com uma assinatura unipessoal que não tem prazo para o Rodrigo Maia dar. Ou a gente entende isso, e o Lula nunca foi a favor do impeachment. O Lula veio para a questão do impeachment depois que eu resolvi, junto com o PSB, junto com o PV, o PDT, que é o meu partido, e a Rede, nós criamos um caso e pela primeira vez tomamos uma iniciativa sem o PT. Por quê? Porque o cálculo miúdo do Lula, que se descolou completamente da realidade brasileira, e hoje parece que padece de um ódio ao povo brasileiro. Talvez essa constatação sua esteja na alma do Lula. Né? Um grande desprezo pelo povo brasileiro que não foi capaz de se reunir, descer lá em Curitiba, quebrar tudo na delegacia e levá-lo ao poder, né? Onde ele se acha fatalmente destinado e tal. Isso é um grosseiro equívoco. O Lula é uma figura que descolou da vida brasileira e hoje é parte do problema. Gravemente, dói a muito. Eu ajudei 30 anos. Parte da rejeição a mim é porque eu andei com o PT esse tempo todo. Mas, olha, ele não quer ser candidato e, portanto... Ele está mentindo. Ele está mentindo. O Lula é um mentiroso compulsivo. O Lula disse que era candidato para o povo brasileiro de dentro da cadeia, Mino. Sim, mas... Ele, sabe quem botou a lei da ficha limpa em vigor, contra a minha opinião? Só nesse país, em que há 4 graus de jurisdição, o petismo católico bota lá na Constituição que, na 2º grau de jurisdição, o cidadão perde seus direitos políticos. Num país em que câmaras municipais do interior do Brasil mudam de conveniência por um trocado, nós transformamos muitos cidadãos brasileiros em inelegíveis por essa imprudência que é o moralismo de goela do lulopetismo, que no fim virou para o povo uma grande máquina de corrupção e ladroeira. E além de ter produzido a pior crise econômica da história do Brasil, vai ser superada agora pelo Bolsonaro. Ou a gente doidamente, e isso é aquela outra questão, se nós quisermos entender o Brasil, o que aconteceu? Vocês assim, começou na Lava Jato? Não. Começou no estelionato eleitoral promovido pela Dilma. O estelionato eleitoral produzido pela Dilma desconstituiu a nossa base social. E os números são concretos e tem um testemunho de multidões. O Lula expandiu o crédito no Brasil como nenhum outro governante fez. Viva! Uma providência importante, saiu de 15% para 55% do PIB. Com a Dilma, essas pessoas que melhoraram de vida, que compraram uma maquininha para trabalhar, foram para o SPC, 63 milhões e 700 mil pessoas. A Dilma botou o Levi para administrar a economia do Brasil, botou a taxa de juros em 14,25%. Por favor, se a gente não... O desemprego que a Dilma pegou no Brasil, que o Lula trabalhou muito bem, 4%, a Dilma entregou por quase 14%. Se é por isso o Lula chamou o Meirelles. Chamou o Meirelles. Quantas vezes eu briguei em público? Eu e o Zé Alencar. Então, mas nós não estamos falando de Lula. Estamos falando do Brasil. Não, a pergunta... Eu estou vendo um povo derrotado que aceita a derrota. O povo brasileiro é vítima. Meio de escravidão. Mino, o povo brasileiro é vítima. E essa cultura de hegemonia, de controle das Forças Armadas, é um processo de formação que nós tivemos uma oportunidade de ouro com Fernando Henrique, que era filho de general, neto de general, e que conhece a história do Brasil, e pior, com Lula e com a Dilma, nós não alteramos uma vírgula do processo de formação dos militares brasileiros. Eles são criados ainda na lógica positivista, em que a eles é dado um papel de proteção da pátria, inclusive contra seus patriotas. Esse é o Brasil. É desse Brasil que nós temos de falar. Mas a gente desiste, como ele é. Mas a gente desiste. Espera um pouquinho. Se fosse assim, a gente não tinha retardatoriamente abolido a escravidão. Demoramos como nenhum outro país do mundo, mas construímos. Os insurretos de Minas Gerais perderam a vida. Em 1792, o Brasil era republicano e independentista, anticolonial. Igual a Revolução Francesa, igual a Revolução Americana. Nós tínhamos a semente aqui, é o nosso povo. Ele foi reprimido, foi sufocado. Em muitos momentos, o Brasil foi reprimido e sufocado, e deixa eu dizer, para concordar com você, mas não atribuindo ao povo responsabilidade, senão vítima. O lumpesinato, a miséria de massa... Não foi alcançado pela lição de algum partido de esquerda que fosse capaz de levá-lo a entender do que se tratava. Exatamente, mas a esquerda organizada foi ao poder e optou por políticas sociais compensatórias. E vinculou essa minúscula conquista de um prato de... Bolsa Família. O PT.
O PT, conosco. O PT conosco. O PT não é de esquerda. Sob ponto de vista estratégico, também acho que não. Mas, sob ponto de vista adjetivo, no Brasil, eles simplesmente eram os donos monopolistas e solitários do pensamento, ou dos adjetivos, ou da simbologia de esquerda. Cadê o sindicalismo brasileiro? Nada. Destruíram a legislação trabalhista, destruíram os sindicatos e nos quebrou uma vitrine no Brasil. Estou de acordo. A questão é, nós desistimos do nosso povo? Isso tira o sentido da minha vida, Mino. Nós precisamos ajudar o nosso povo. Agora tinha uma garotada, tudo jovem da periferia, encarando a ameaça de violência na Paulista. Isso é o povo brasileiro. Não é todo ele? Não, não é todo ele. Agora, um povo que vive R$ 413 por cabeça, 100 milhões de pessoas, é um povo muito vulnerável ao aliciamento, ao acompliciamento com as elites, à esmola, enfim, à manipulação. 5 famílias são donas de todos os grandes meios de mídia de massa do Brasil. Mas, a população brasileira não partilha da democracia da informação. Nós tivemos oportunidade de ouro de democratizar a informação e jogamos na lata do lixo. O Raimundo Fauro dizia que a direita no Brasil era infinitamente mais competente que a esquerda. Eu não gosto da palavra direita, porque acho que não é a direita, é a Casa Grande. Quem são os donos da Casa Grande? Quem são as pessoas que efetivamente mandam nesse país? Donos do dinheiro, donos dos bois, donos da terra. Esses... E da mass media. É 1% da população. Não chega a isso. É? Não chega a isso. Então não chega a isso. Eles mandam. Eles conseguiram também entrar na cabeça dos próprios que se diziam, dos próprios senhores que se diziam de esquerda. Eles manipularam as cabeças. O Bolsonaro está se deteriorando naqueles lugares onde ele tirou... O Lírio, meu irmão petista, raciocine comigo. No Sudeste, não você, estou falando o irmão petista que está nos assistindo. No Sudeste brasileiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, o Bolsonaro tirou 70%. O Lula ganhou as eleições nesses lugares todos a vida inteira. E agora nós vamos chamar o nosso povo de fascista. Será que não há um mínimo de humildade de entender que quem produziu esse fenômeno foi esse encontro terrível da pior crise econômica produzida pelo PT, por falta de projeto, de compreensão, por excessiva conciliação com o lado bandido da elite brasileira que está no rentismo, no financismo? Eu sou cruelmente conhecedor dos números. Nos 8 anos do Lula, os bancos tiveram a valor nominal 199 bilhões de reais de lucro e não pagaram um centavo de imposto. Só o Brasil não paga imposto sobre lucros e dividendos. Isto é uma coisa concreta, é um número. E o outro lado, a generalização patrimonialista, para a gente ficar aqui numa palavra nobre, elegante, de ocupar o Estado brasileiro. Aí diz assim, não, a Lava Jato e tal. Tudo bem, eu na hora, fui esculhambado, porque propus que o Lula não estava tendo um direito a um julgamento justo, propus, junto com outros juristas, a gente fazer uma avaliação pública de que ele estava sendo vítima de lawfare, de perseguição judiciária, não estava tendo devido processo legal. A partir do dia que foi decretada uma condução coercitiva dele ilegal, eu esculhambei e propus tirar o Lula para a embaixada. Olha o que eu já recebi de esculhambação por causa disso. Ninguém me respeita no lulopetismo fanático. Eu quero, francamente, que eles vão a puta que os pariu. Se você me permitir aqui, eu expressar o meu sentimento inteiro. Só para você ter uma ideia, eu quero que eles vão para esse lugar aí, para expressar. Aí não é mágoa. Mágoa? Sabe quantos votos o Ceará deu contra o impeachment, que nós chamamos de golpe? O único Estado brasileiro vai nos arquivos da Carta Capital. O Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment. Eu, Ciro Gomes, estava operando o voto na hora da votação. Ainda escapuliu um voto ali que acertou conosco dentro do Palácio do Alvorada, com meu irmão Cid, e foi lá e votou contra. 2/3 dos votos do Ceará. Se houve um golpe, quem praticou esse golpe foi o Senado Federal. Concordamos, não? Se o Senado Federal praticou o golpe, quem presidiu o Senado Federal e foi favorável ao golpe? O Renan Calheiros, o Eunício Oliveira. Sabe a quem o Lula apoiou
e o Haddad andou, querendo que eu andasse com eles, depois de tudo isso, o Eunício Oliveira e o Renan Calheiros. Percebe? Eles estão pensando que o povo é idiota. Quando isso desce para o sul, para o sudeste, ninguém é idiota. O Palocci nunca foi de outro partido. O Palocci é fundador do PT, braço direito do Lula. É réu confesso e devolveu 100 milhões de reais, ainda guardou uns 30 milhões de reais de trocado. Eles estão pensando que o povo é idiota. Se a gente não entender isso, o testemunho dos desempregados, todo mundo lembra o dia que perdeu o emprego, todo mundo lembra o dia que entrou com o nome para ser humilhado no SPC. Ou a gente entende isso, não é para ficar se mortificando, se chibateando, procurando culpa, não, é para construir o futuro. Porque eu consigo visualizar o futuro. Essa plutocracia brasileira, esse baronato, sabem que o Bolsonaro é traque vencido. Sabem que o Bolsonaro vai, mais cedo ou mais tarde, se desmoralizar profundamente e sabem até que a chance dele terminar o mandato é crescentemente ruim, ou decrescentemente provável que ele fique. E já estão tentando. O novo mito é o Moro. É um animador de auditório simpatiquinho que está falando que não é possível progresso sem desigualdade, com desigualdade. É a racionalidade do Armínio Fraga. Vocês não estão percebendo, não? Se eles vierem contra o lulopetismo de novo, já ganharam. Ou a gente entende isso, ó, pelo amor de Deus, ou o que está em jogo não é o destino do Brasil, sabe? É o destino do PT. Então, quem é maior, o destino do Brasil ou o destino do PT? Quando a gente choca sobre a opinião com o Bolsonaro, ele está definhando. Saiu de 70% no segundo turno, está se aproximando de 30 e poucos por cento. Aqueles que julgam positivamente, ou de forma ótima ou boa e tal. Mas quando você oferece como alternativa ao lulopetismo, a gente perde feio. Essa é a questão ultra-realista, que colide com os nossos afetos. Os seus afetos são os meus. Pô, você é testemunha. Você é testemunha. Espera um pouquinho. Eu sou... Ei, deixa eu lembrar de novo. A máquina de difamação, o gabinete do ódio desses canalhas, é quem criou o precedente. Eu não estou falando por mim. Pergunta a Luiz Helena, que saiu candidata pelo PSOL e tirou quase 7% dos votos, se ela quer sentar com essa gente. Pergunta para Marina Silva, que foi ministra, que foi fundadora do PT, pergunta se ela quer sentar com essa gente. Não é possível que ninguém pergunte, alguém de cabeça, pô, o Ciro, eu aqui, ó, em 1989, o Lula era uma mirabolância, sabe? Uma mirabolância, e eu era prefeito de Fortaleza, eleito com 29 anos de idade. Votei no Lula no segundo turno. De lá para cá, eu ajudei essa gente em todas as ocasiões, menos numa. O Lula ficou contra o Itamar Franco e o Plano Real. Os erros do Lula são sempre com a mesma natureza. Ou ele é o centro, ou ele é o plenipotenciário, ou nada existe na vida brasileira. Isso é que arrebentou com a sociedade civil do país. Porque o melhor da nossa intelectualidade, dos nossos artistas, dos nossos estudantes, dos nossos líderes trabalhistas, se alinharam a essa figura extraordinária que o Lula era. E era, porque o Lula não é mais. Esse é um grande problema. Deixa eu dizer aqui, Mino, lá atrás, o Lula ficou contra o Tancredo Neves no colégio eleitoral. O que queria dizer, pela posição do Lula, que o Maluf devia ter ido sozinho ao colégio eleitoral e ganhou a eleição. Nós todos fomos com o Tancredo Neves porque achamos que era o mal menor, que era realismo, encerrar a ditadura. Com um homem confiável pela direita, pela esquerda, que tinha sido ministro Getúlio Vargas, que tinha votado contra o Castelo Branco no colégio eleitoral, quando o Juscelino e o Carlos Lacerda acreditavam que haveria eleição em 65, o Lula ficou contra, expulsou a Beth Mendes e o Ayrton Soares, que está vivo aí, ambos estão vivos, foram expulsos do PT porque achavam importante encerrar a ditadura. O Lula... Só um minuto. Realismo. O Lula ficou contra a Constituição de 88. Essa que nós estamos nos agarrando nela para nos proteger do golpe contra o Bolsonaro, o Lula não deixou o PT assinar. Ok, tudo bem na experiência, deixa para lá, vamos indo, o Lula é um grande... Eu já entendi. Não, mas tem mais coisa. Nós fizemos o impeachment do Collor, eu era governador do Ceará, nós fizemos o impeachment do Collor. Qual é a óbvia consequência do impeachment do Collor? A posse do vice, que era o Itamar. O Lula ficou contra o Itamar.
pelo Lula, junto com o Quércia, o Brasil tinha ido para o vinagre. Aí o Itamar foi lá, dissolveu o pacto com a plutocracia financeira, acabou com a mamata da inflação, criou o ambiente político para o Plano Real, e o Lula ficou contra o Plano Real. Isso tudo eu estou no telefone ligando: Lula, pede outra opinião, esses idiotas que estão te desorientando, porque ninguém mais... O Lula perdeu o Buchiquem, perdeu o Márcio Tomás Baixo, perdeu todo mundo que tinha personalidade, hoje é cercado de puxa-saco de quinta categoria, tipo essa Gleisi. A Gleisi é uma analfabeta política, rapaz.